Olá, estudantes dos primeiros anos da Escola Celso Miller do Amaral, aqui é o professor Kevin. Bem-vindos a mais uma nossa videoaula hoje. Hoje vocês estão me vendo aqui, ó, nessa miniatura aqui no cantinho da tela, porque nós vamos tentar trabalhar mais com esse sistema aqui, ó, de captura de tela, para que vocês consigam ter acesso, né, e visualizar os slides que o professor vai passar. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós começamos a falar sobre a Grécia Antiga na última aula, né? Então agora nós vamos discutir sobre eventos gerais, sobre características gerais da civilização grega. São geográfica e características da região. De um modo geral, o relevo das penínsulas e ilhas da Península Balcânica, né, que é essa região onde está localizada a Grécia, é montanhoso, entremeado de pequenas e férteis planícies isoladas umas das outras. Ou seja, gente, era um terreno difícil de ser cultivado. Isso vai favorecer o quê? A colonização, né, o espalhamento dos gregos pelo ao redor tipo, da costa do mar Mediterrâneo. Então, vai ser tipo quase que um instinto de colonização natural, porque o terreno grego era completamente retalhado, montanhoso e pouco fértil. Na antiguidade, as montanhas eram recobertas de florestas e o litoral muito recortado. Favoreceu a navegação e as comunicações através do mar. Ou seja, eles não tinham comida, eles não tinham tipo, uma agricultura solidificada, então eles precisavam o quê? Se comunicar no além-mar, se comunicar com outros povos, com outros territórios além dos mares. Por outro lado, as características do relevo continental estimular o isolamento e a autonomia das cidades gregas. Isso vai favorecer, isso é muito importante, porque vai favorecer essa característica do surgimento da polis, ou seja, as cidades-estados gregas que tinham por principal característica serem independentes e autônomas entre si. Elas tinham inúmeras diferenças. Por conta desse isolamento que o próprio relevo estimulava nesse território. Temos um mapa, né, a gente vê que a Península Balcânica era completamente retalhada mesmo. Há estimativas que tem mais ou menos 1000 ilhas aqui, ó, nesse entreposto do mar Egeu, né, entre o território da Turquia, onde hoje é a Turquia, e o território continental da Grécia. Então, tudo isso daqui correspondia ao território da civilização grega. Tudo isso daqui era grego, gente. Os períodos da história dos gregos: período pré-homérico, creto-micênico, que é da civilização cretense micênica que nós estávamos tratando. Século XX a século XII a.C., período de povoamento da Grécia Antiga, onde nós vamos ver, vão ter 4 povos específicos que vão povoar esse território. Período homérico, do ano 1100 até 800 a.C., período em que teriam sido criados os poemas A Ilíada e Odisseia, atribuídos ao poeta Homero, por isso chama-se homérico. Período arcaico, de 800 a 500 a.C., caracterizado pela formação da cidade-estado grega, a polis, num geral. Período clássico, entre os séculos V e IV a.C., período no qual as cidades gregas atingiram seu apogeu cultural e consolidando a cidade-estado como forma de organização política. Nesse período também vão acontecer as invasões médicas, as invasões persas, onde os gregos, numa inédita união, eles vão conseguir o quê? Repelir a invasão persas. Período helenístico, de 336 a 146 a.C., onde vai ocorrer a decadência da polis, eles vão cair sob o domínio macedônio e, posteriormente, o domínio romano, ou seja, a Grécia, no geral, a civilização grega, vai perder sua autonomia. Período creto-micênico ou pré-homérico. Os primeiros povos a fixarem-se na região são os pelasgos. Eles tinham origem desconhecida e já habitavam a região em 2000 anos antes de Cristo. Nessa civilização era aquela civilização que vivia na ilha de Creta, civilização também conhecida como minoica, que segundo a mitologia grega descendia do rei Minos, que era o rei mítico da cidade, da ilha, né, e que mandou construir o quê? O labirinto onde estaria isolado, onde foi isolado o Minotauro, que era aquele monstro, né, com cabeça de touro, né, que aterrorizava toda a cidade. Mais tarde vieram os povos que deram origem à civilização micênica. A maior cidade era Micenas. Os micênicos, gente, eles absorveram a civilização minoica, ou cretense, né,
após aqueles eventos da erupção do vulcão Terra, que é o que eu mandei para vocês pesquisarem, porque ele pode ser uma explicação, né, científica para o mito do dilúvio na Grécia. Então eles absorveram, e juntos com os micênicos, né, vieram 3 povos específicos: os aqueus, os jônios e os eólios. Os micênicos, que eram basicamente aqueanos, evoluíram muito graças a seus contatos com a civilização cretense. Creta era uma cidade com uma rica elite comercial. As mulheres desfrutavam de privilégios, religião com tendência matriarcal. Então ela não era focada numa figura paterna, masculina, mas sim uma figura feminina, principalmente uma deusa, na verdade uma titã chamada Gaia, que na mitologia grega é ela que dá origem a tudo. Século XIV a.C., Creta foi invadida pelos aqueus, que assimilaram grande parte de sua cultura, civilização creto-micênica. E aí eles vão controlar o Mediterrâneo Oriental. Aqui nós temos uma representação, né, da ilha de Creta, que ela ficava bem próxima ali, ela ficava no meio, entre a Magna Grécia, a Grécia Asiática, que falam, e a Grécia continental europeia aqui. Guerra de Troia. A Guerra de Troia, gente, ela foi, possivelmente, ela vai ocorrer entre 1300 e 1200 anos antes de Cristo. Gente, a Guerra de Troia é um evento muito curioso, porque até então acreditava-se que ela não passava de uma lenda, de uma historinha para boi dormir. Mas, na verdade, no século XIX, encontraram ruínas de uma provável cidade de Troia, que vai estar localizada numa região que eles não tinham conhecimento, que não era atribuída, né, que eles achavam que era em outro território. A Guerra de Troia, para quem não sabe, ela foi um conflito entre os troianos, que eram esses gregos que viviam na parte asiática, ali na onde hoje está a Turquia, e os gregos continentais, ali, ó, que viviam ali na região da Península Balcânica. Eles enfrentaram a cidade de Troia, Ilion, que controlava o Estreito do Bósforo. Esse daqui, gente, ó. Esse aqui é o Estreito de Bósforo, ó. Esse aqui. E esse aqui é o Estreito de Dardanelos. Então, gente, eles queriam que eles controlavam isso daqui, ó, para que eles tivessem acesso a essa região aqui do Mar Negro. Esse é o ponto de partida para alcançar as terras férteis e ricas do Mar Negro, narrada pelo poeta Homero na clássica obra A Ilíada e a Odisseia. Essas 2 obras, gente, elas são poemas e elas têm narrativas muito fantásticas. A Odisseia, basicamente, ela é uma narrativa onde o herói, né, que é Ulisses, ou Odisseu, né, ele vai encontrar titãs, ele vai encontrar ciclopes, que são aqueles monstros com um só olho, vão encontrar também sereias, ele vai sofrer várias coisas, vai ficar 10 anos fora, após que terminar a guerra, né, ele vai ficar 10 anos vagando pelo mar, e aí ele vai voltar para a cidade dele, onde ele vai encontrar sua esposa Penélope, tipo, às vésperas de se casar assim com outro cara, porque achava que ele tinha morrido. Aí ele vai lá e mata o pretendente dela e fica com ela porque, tipo, ela provou a sua fidelidade, né? Tipo, esperando ele por 10 anos. É bem bestinha. Após a destruição de Dória, chegam Após a destruição de Troia, chegam os dórios, os outros povos, né, que formaram a civilização grega. Eles chegaram entre 1200 e 1100 a.C. Os dórios eles eram nômades, guerreiros e já conheciam ferro. Destruíram todas as cidades do centro-norte. E isso vai ocasionar a dispersão da população grega, conhecida como a primeira diáspora grega, para a Ásia Menor, onde fundaram as cidades de Mileto, Éfeso e Halicarnasso. Isso se dá o fim do período pré-homérico. Aqui as rotas dos povos indo-europeus. Indo-europeus era uma tipologia de povos que eles vinham aqui dessa região do Cáucaso, chamada Cáucaso. Aqui onde hoje é a Rússia, o Azerbaijão, a Armênia. Então eles desceram aqui, ó, em direção à Península Balcânica, que é essa região do Mar Egeu. A Grécia a partir do século XVIII a.C. E aqui a gente encerra nossos slides, porque eu tenho 2 coisas para mostrar aqui para vocês. Isso aqui, gente, ó, é um 3D, né, 360 graus,
do sítio arqueológico de Creta, na cidade de Knossos. A gente vê aqui, ó, esse aqui é uma das aqui, ó, uma das ruínas do palácio da cidade de Knossos, que é, digamos, a capital da civilização micênica. E aqui, ó, todas essas rochas, aqui, esses tijolinhos, aqui a gente vê o formato das aqui parece uma pintura. Ó, que mesmo na ilha de Creta, né, tipo, o terreno, né, o relevo ele era totalmente montanhoso mesmo. Então, as cidades, elas eram basicamente isoladas mesmo. É um lugar muito bonito. Ah, eu quero muito ir um dia. Quem sabe, né, gente? E aqui eu trouxe para vocês a localização da provável cidade de Troia. Vamos tentar ver se a internet deixar. A gente consegue entrar dentro da cidade aqui, ó. Do sítio arqueológico onde tecnicamente eles acreditam ser a cidade de Troia. Acho que vai ser um pouco difícil, né, da gente... ele não vai mais, mas basicamente está aqui, ó. Essa... onde localizada a cidade de Troia. Então, a gente ó, que nos mapas, geralmente, Troia está mais ou menos para cá, tipo, eles consideram que Troia está por aqui assim, mais ou menos, né? Mas não, olha, em cima mesmo no Estreito do Bósforo, que é essa parte aqui, ó, esse canal aqui, ó, que conecta junto lá ao Mar Negro. Aqui, ó, toda essa região. Muito legal esses esquemas aqui que a gente usa. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui, ó, a nossa aula de hoje, vocês tenham gostado desses nossos novos recursos que nós estamos testando. Façam atividade que a grande maioria, tipo, o pessoal está fazendo, mas tem alguns que não estão fazendo. Então, façam lá. As atividades que eu já mandei, que é a atividade 1, 2 e 3, eu acho. Não lembro. Mas façam aquelas atividades que eu já mandei e vou reforçar lá no grupo, tá? Quando eu postar o vídeo. Beijão. Até a próxima aula e se cuidem e fiquem em casa se puderem. Tchau, tchau.